Canto 23. Deste modo choravam por toda a cidade. Porém os aqueus, assim que chegaram às naus e ao Helesponto, dispersaram-se, e cada um foi para a sua nau. Mas Aquiles não permitiu que se dispersassem os mirmidões, mas assim disse entre os seus companheiros, amigos de combater: mirmidões de rápidos poldros, meus fiéis companheiros, não soltemos ainda dos carros os cavalos de casco não fendido, mas com os próprios cavalos e com carros nos aproximemos para lamentarmos Patroclo, pois essa é a honra devida aos mortos. Depois que tivermos nos saciado do triste pranto, soltaremos os cavalos e aqui todos jantaremos. Assim disse, e eles lamentaram-se juntos, liderados por Aquiles. 3 vezes em torno do morto conduziram os corcéis de belas crinas, carpindo. E entre eles Tétis lhes despertou o desejo de chorar. Umedeceram as areias, umedeceram-se as armas dos homens com lágrimas, pois grande congeminador de debandadas era Patroclo, de quem agora sentiam tantas saudades. E entre eles foi o Pelida, Aquiles, que iniciou o lamento violento, pousando as mãos assassinas no peito do companheiro. Saúdo-te, ó Patroclo, também agora da mansão de Hades. Todas as coisas eu cumpro que antes lhe prometi. Arrastei para cá Heitor, para os cães o comerem cru. E na tua pira funerária cortarei as gargantas de 12 gloriosos filhos dos troianos, irado porque foste chacinado. Assim disse, e para o divino Heitor planejou atos sem vergonha, estatelando-o de cara para baixo na poeira à frente do esquife do Menécida. E cada um deles despiu as armas resplandecentes de bronze e soltaram os cavalos de sonorosos relinchos. Depois se sentaram junto da nau do veloz Eácida, multidão incontável. Ele preparou-lhes a refeição fúnebre, e muitos bois lustrosos mugiram de volta da lâmina de ferro ao serem abatidos. Muitas ovelhas e cabras balidoras, muitos porcos de brancas presas, ricos em gordura, foram chamuscados na chama de Hefesto. Por todo lado, em torno do morto, era tanto sangue que podia ser apanhado à taça. Depois, os reis dos aqueus levaram o soberano Pelida de pés velozes até o divino Agamenon. Com afinco o tinham convencido, tão irado ele estava pelo companheiro. Quando chegaram à tenda de Agamenon, logo ordenaram aos arautos de voz penetrante que pusessem ao lume uma grande trípode, na esperança de convencerem o Pelida a lavar do corpo o sangue e a sujidade. Mas ele recusou-se terminantemente e jurou este juramento: por Zeus, que é o mais excelso e melhor dos deuses, não é lícito que a água do banho chegue à minha cabeça. Antes de ter posto Patroclo na pira, de ter-lhe elevado um túmulo e de ter-lhe cortado o meu cabelo, visto que outro luto como este não sobrevirá ao meu coração enquanto for vivo. O Aquiles acabou de dizer que na vida dele ele não experimentará outro luto maior
do que o que ele tem por Patroclo. Então ele quer viver isso. Por isso ele, para mostrar, né, como esse é o maior luto dele, ele mata, faz os sacrifícios, inclusive vai sacrificar também Heitor, né? Tratando o Heitor não como alguém que é digno das orações dos troianos. Por agora, entreguemo-nos ao banquete odioso. Mas ao nascer da aurora, ó soberano Agamenon, manda que se traga lenha e se prepare tudo o que o morto tem direito, na altura em que parte para a escuridão sombria, de modo a que eu possa consumir o fogo indefectível, depressa e para longe da nossa vista, para que o povo volte aos trabalhos. Repara que aqueles chamam banquete de odioso. Ao longo do livro, o que aparecia era que a guerra era odiosa, mas o Aquiles não acha a guerra odiosa. A guerra é o lugar onde ele tem a glória dele. Odioso é o banquete que se segue as orações que ele quer ter para honrar o Patroclo. É como se o banquete fosse uma parte leve daquilo que o Aquiles quer que seja pesado, né? Quer que seja um momento de pesar. Assim falou, e eles deram-lhe ouvidos e obedeceram-lhe. Com urgência, cada um preparou a sua refeição. Comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, cada homem foi para sua tenda descansar. Mas, junto da orla do mar marulhante, estava Aquiles deitado, gemendo profundamente no meio dos numerosos mirmidões em espaço aberto, onde as ondas rebentavam na praia. Mas quando sobreveio o sono que suavemente derramado à volta dele, lhe deslaçou as angústias do espírito, pois moídos estavam os membros de perseguir Heitor até Troia ventosa. Aproximou-se a alma do infeliz Patroclo, em tudo semelhante a ele na altura e nos lindos olhos e na voz. E era a mesma roupa que vestia no corpo. Postou-se junto à cabeça de Aquiles e assim lhe disse: Tu dormes, ó Aquiles, e já te esqueceste de mim. Enquanto era vivo, não me descuraste. Só agora que estou morto. Sepulta-me depressa para que eu transponha os portões de Hades. A distância me mantém afastado as almas, fantasma dos mortos. Não deixam que a elas eu me junte na outra margem do rio. Em vão estou a vaguear pela mansão de amplos portões de Hades. Dá-me a tua mão com lágrimas, te suplico, pois nunca mais voltarei do Hades, após me terdes dado o fogo que me é devido. Vivos nunca mais nos sentaremos longe dos queridos companheiros a tomar decisões sozinhos, pois o destino odioso me devorou, ainda que fosse o destino que me cabia desde que nasci. Também para ti próprio, ó Aquiles, semelhante aos deuses, está destinado que morras sob a muralha dos ricos troianos. E outra coisa te direi e pedirei, na esperança de que obedeças. Não ponhas os meus ossos longe dos teus, ó Aquiles, mas juntos, já que fomos criados em vosso palácio, quando Menécio me trouxe, criança ainda, de Oponte para a vossa terra, por causa de um homicídio funesto,
Finésto, naquele dia em que matei o filho de Afidamante, na minha estultícia, sem querer, irado no jogo dos dados. Foi então que me acolheu em casa o cavaleiro Peleu, e me criou com todo o carinho, e me nomeou teu escudeiro. Que os ossos de nós dois uma só urna acolha, dourada e de asa dupla, que te deu tua excelsa mãe. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes: Por que razão, ó cabeça amada, que te dirigiste, e por que me recomendas cada uma dessas coisas? Tudo farei e obedecerei como tu ordenas. Mas aproxima-te de mim, embora por muito pouco, embora por pouco tempo, abracemo-nos um ao outro no prazer do triste pranto. Assim falando, estendeu os seus braços, mas não logrou agarrá-lo. Como um sopro de fumo, o fantasma partiu para debaixo da terra, balbuciando. Espantado, se levantou Aquiles e, batendo as mãos, proferiu esta palavra lastimosa: Ah, é verdade que até na mansão de Hades subsiste uma alma e um fantasma, embora sem vitalidade alguma. Pois toda a noite a alma do desgraçado Patroclo esteve junto de mim, chorando e lamentando-se. Sobre cada coisa me deu recomendações, assombrosamente a ele se assemelhando. Assim falou, e neles todos despertou o desejo de chorar. Surgiu a aurora de róseos dedos enquanto eles carpiam em volta do pobre cadáver. Então o poderoso Agamenon ordenou que mulas e homens fossem buscar lenha, saindo de todas as tendas. E um homem valente os vigiou, Meríones, escudeiro do Mavioso Idomeneu. Partiram levando nas mãos machados rachadores de lenha e cordas bem torcidas. À frente deles foram as mulas. Muitas subidas, descidas, desvios e atalhos comportou o caminho. Mas quando chegaram às faldas do Ida, de muitas fontes, logo em seguida com bronze de longa lâmina cortaram carvalhos de alta copa. E as árvores com grande estrondo iam tombando. Depois os aqueus fenderam os troncos e ataram-nos atrás das mulas, e estas com as patas socavam a terra, apressando-se rumo à planície pelo denso matagal. Todos os lenhadores carregavam achas, pois assim ordenara Meríones, escudeiro do Amavioso Idomeneu. Na praia as depuseram, cada um à sua vez, lá onde, para Patroclo e para si próprio, planejava Aquiles um grande túmulo. Depois que depuseram por toda parte a lenha incontável, ali se sentaram, permanecendo todos juntos. E Aquiles ordenou imediatamente aos mirmidões amigos de combater que se cingissem de bronze, e a cada um que atrelasse ao carro seus cavalos. Levantaram-se e envergaram as armas e subiram para os carros, guerreiros e aurigas. À frente foram os cavaleiros, depois uma nuvem de peões incontáveis. No meio levaram Patroclo seus companheiros. Cobriram, como se de veste se tratasse, todo o corpo com seus cabelos cortados. O divino Aquiles segurava a cabeça chorando. Era irrepreensível o amigo que mandava para o Hades. Quando chegaram ao local que lhe indicara Aquiles, depuseram o morto e logo providenciaram lenha abundante. Foi então que pensou outra coisa o divino Aquiles de pés velozes. Pôs-se de pé, afastado da pira, e cortou uma loira madeixa, cujo comprimento ele mantinha prometido ao rio Esperqueio. Entristecido assim disse, fitando o mar cor de vinho: Esperqueio, em vão te prometeu o meu pai Peleu que quando eu regressasse à amada terra pátria, para ti cortaria o meu cabelo, oferecendo uma sacra hecatombe.
e que lá eu sacrificaria 50 carneiros imaculados nas tuas águas, lá onde tens teu domínio e teu fragrante altar. Assim prometeu o ancião, mas tu não fizeste cumprir a tua atenção. Agora, visto que já não regressarei à amada terra-pátria, oferecerei ao herói Patroclo essa madeixa para o acompanhar. Assim dizendo, pôs a madeixa nas mãos do companheiro amado. Olha, né? Os cabelos do Aquiles estavam prometidos para o rio Esperqueio pelo pai, né? O pai prometeu isso. Ah, se meu filho voltar da guerra, ele vai cortar os cabelos e lançar no mar. Mas o Aquiles não queria voltar da guerra para casa. Ele quer acabar com a guerra. Ele quer acabar com o Heitor. E agora ele quer se despedir do Patroclo. Então ele vai dar o cabelo dele ali, né? Ele não vai cumprir a promessa não vai ajudar o pai a cumprir a promessa que ele fez aos Esperquei. Assim dizendo, pôs a madeixa nas mãos do companheiro amado, e em todos despertou o desejo de chorar. Aqui, pessoal, naquele livro, tá? Olha só. Peleu casou-se, o pai do Aquiles, casou-se em segundas núpcias com Tétis, que é a mãe do Aquiles, filha de Nereu e Dóris, irmã de Nicomedes, rei de Ciro, a mais bela das Nereidas. Essa ninfa, descontente com ter um mortal como esposo, depois de ter visto Júpiter, Netuno e Apolo buscarem seu amor, assumiu como outro Proteu diferentes formas para fugir de Peleu, mas esse príncipe, pelos conselhos de Quiron, acorrentou-a e manteve-a agrilhoada. As bodas se realizaram no Monte Pelion com grande magnificência, e todos os deuses foram convidados, com exceção da deusa Discórdia. De Peleu e Tétis nasceram vários filhos que morreram em tenra idade, e enfim Aquiles. Peleu mandou seu filho e seu neto, Pirro ou Neoptólemo, à frente dos Mirmidões, ao cerco de Troia. Dedicou ao rio Esperqueu a cabeleira de Aquiles, se voltasse são e salvo à pátria. Teve a dor de saber da morte desse valoroso herói e sobreviveu vários anos à guerra de Troia. Então, continuando. E a luz do sol ter-se-ia posto sobre o seu pranto, se de Agamenon não tivesse se aproximado Aquiles e dito: Atrida, é às tuas palavras que a hoste dos aqueus sobretudo obedece. É possível chegar-se à saciedade do pranto, mas por agora manda-os embora da pira e diz-lhes que preparem a refeição. Quanto às coisas presentes, incumbirão a nós, que mais próximos éramos do morto. Conosco fiquem os regentes. Depois que isso ouviu, Agamenon, soberano dos homens, logo dispersou a hoste pelas naus bem niveladas. Porém, os que eram mais próximos ficaram e amontoaram a lenha. Fizeram uma pira de 100 pés em cada direção, e no topo da pira colocaram o morto, enlutados no coração. Muitas ovelhas robustas e bois de passo cambaleante esfolaram e prepararam à frente da pira. E dos animais todos tirou a gordura e com ela envolveu o morto e o magnânimo Aquiles, dos pés à cabeça. Em volta dele pôs as carcaças esfoladas. Por cima colocou jarros de asa dupla de mel e azeite, reclinando-os contra o esquife.
4 cavalos de altos pescoços, ganindo e gemendo, ele atirou depressa sobre a pira. 9 cães tinha Patroclo, que comiam sob a sua mesa. A 2 destes Aquiles cortou a garganta e atirou-os sobre a pira. E 12 nobres filhos dos magnânimos troianos ele degolou com o bronze, pois pusera no espírito trabalhos ruins. Lançou a força férrea do fogo, para que lavrasse. E em seguida chorou e chamou o amigo amado pelo nome. Saúdo-te, ó Patroclo, também agora na mansão de Hades. Todas as coisas eu compro que antes te prometi. 12 nobres filhos dos magnânimos troianos. Contigo a todos os fogos devorará. Porém não darei a Heitor Priâmida ao fogo para ser comido, mas sim aos cães. Assim falou com ameaças. Só que com Heitor não se afadigavam os cães, pois afastava-os a filha de Zeus, Afrodite, de dia e de noite, ungindo-o com óleo de rosas ambrosial, para que Aquiles não o lacerasse quando o arrastava. E por cima dele trouxe uma nuvem escura Febo Apolo, do céu para a planície, e cobriu todo o terreno, onde jazia o cadáver, para que antes do tempo a força do sol não mirrasse a carne nos seus músculos e membros. Todavia, a pira de Patroclo morto não pegava fogo. Foi então que pensou outra coisa o divino Aquiles de pés velozes. Afastou-se da pira e rezou aos 2 ventos, ao Bóreas e ao Zéfiro, e prometeu-lhes belas oferendas. Vertendo muitas libações de uma taça dourada, implorou-lhes que viessem, para que depressa os cadáveres ardessem com fogo e a lenha se apressasse a atear-se. Imediatamente ouviu Íris a sua prece, e foi logo transmitir aos ventos a mensagem. Ora, os ventos banqueteavam-se todos juntos na casa do Zéfiro de rajadas ferozes. Íris estacou na corrida na soleira de pedra, e eles, assim que a viram com os olhos, levantaram-se todos e cada um chamou-a para junto de si. Mas ela recusou-se a sentar-se e proferiu estas palavras: Não posso sentar-me, pois regressarei às correntes do oceano, à terra dos etíopes, onde eles estão oferecendo hecatombes aos imortais, para que também participe do festim sagrado. Mas Aquiles pede ao Bóreas e ao Zéfiro guinchante que venham e promete-lhes belas oferendas para que inciteis a pira a arder, na qual jaz Patroclo, por quem todos os aqueus choram. Tendo assim falado, partiu, e os ventos levantaram-se com eco sobrenatural, empurrando as nuvens à sua frente. Você viu, né, que para queimar, para fazer a cerimônia de despedida do Patroclo, é preciso a ajuda dos ventos, né, para que o fogo pegue. Só que os ventos aqui são deuses, né? Os ventos levantaram-se com eco sobrenatural, empurrando as nuvens à sua frente. Depressa chegaram ao mar para nele soprarem, e a onda ergueu-se sob o sopro guinchante. Chegaram à Troia de férteis sulcos e caíram sobre a pira. Alto bramiu o fogo sobrenatural. Toda a noite impeliram ao mesmo tempo a chama da pira, soprando com voz aguda. E toda noite o veloz Aquiles, de uma cratera dourada, segurando uma taça de asa dupla, tirava vinho e derramava-o no chão, umedecendo a terra, e chamava pela alma do infeliz Patroclo. Tal como chora o pai ao cremar os ossos do filho, que casara há pouco e que, morrendo, enlutou os pobres pais. Assim Aquiles chorava ao cremar os ossos do companheiro.
passando à frente da pira com passo pesado, gemendo sem parar. Quando a estrela da manhã surgiu para anunciar a luz à terra, estrela atrás da qual vem a aurora de manto de açafrão espalhar-se sobre o mar, esmoreceu o fogo e pararam as labaredas. Os ventos voltaram de novo para sua morada sobre o mar da Trácia, que bramiu com ondulação inchada. Foi então que o Pelida se afastou da pira funerária e deitou-se exausto. Sobre ele saltou um sono suave. Mas os que estavam com os Atridas reuniram-se todos. O barulho e estrépito que faziam ao aproximarem-se acordaram-no. Aquiles sentou-se direito e dirigiu-lhes estas palavras: Atrida e vós outros, demais regentes de todos os aqueus. Ele está falando com Agamenon. Primeiro apagai toda a pira com vinho frisante, onde chegou a força do fogo. Em seguida, recolhamos os ossos de Patroclo, filho de Menécio, separando-os bem dos outros. São fáceis de reconhecer, pois ele jazia no meio da pira, enquanto os outros foram cremados à parte, no rebordo, tanto cavalos como homens. Coloquemos os ossos numa urna dourada com dupla camada de gordura, até que eu próprio me veja escondido no Hades. Não vos digo para vos esforçardes com um túmulo enorme, apenas o que for decente. Mas depois fazei, ó Aqueus, um túmulo amplo e elevado, vós que depois de mim ficareis no meio das naus de muitos remos. Aqui ele está falando para o Agamenon o que ele deve fazer com os corpos, né? O resto do corpo do Patroclo e do que será o corpo dele próprio, Aquiles, quando ele morrer. Assim falou, e eles obedeceram ao Pelida de pés velozes. Primeiro apagaram a pira fúnebre com vinho frisante, onde chegara a força do fogo e a cinza era profunda. Chorando, recolheram os ossos do brando companheiro para uma urna dourada com dupla camada de gordura. Colocaram-na na tenda e cobriram-na com um pano de linho. Depois delinearam o diâmetro do túmulo e lançaram os alicerces em torno da pira. Amontoaram seguidamente a terra, e após terem feito o túmulo, regressaram. Porém Aquiles reteve ali o povo e fê-los sentarem-se em ampla reunião. Das naus trouxe prêmios, caldeirões e trípodes, cavalos e mulas, e robusto gado bovino, mulheres de belas cinturas e o ferro cinzento. Para os céleres aurigas colocou primeiro gloriosos prêmios, uma mulher para levarem, conhecedora de irrepreensíveis lavores, e uma trípode de orelhas com capacidade para 22 medidas. Para quem fosse o primeiro. Para o segundo, colocou uma égua de 6 anos endomada que estava para parir uma mula. Aqui ele está distribuindo prêmios aos condutores de cavalo, né? Para o terceiro, colocou um caldeirão intocado pelo fogo, belo, com capacidade para 4 medidas, ainda branco. Para o quarto, colocou 2 talentos de ouro, e para o quinto, uma urna de asa dupla, intocada pelo fogo. Depois pôs-se de pé e assim disse no meio dos argivos: Atrida e demais aqueus de belas Quinêmides, estes prêmios jazem para os aurigas no certame. Se, em honra de outro, nós aqueus competíssemos, de certo seria eu a levar o primeiro prêmio para a minha tenda. Pois vós sabeis como os meus cavalos sobrelevam em excelência, visto que são imortais. E foi Poseidon que os ofereceu a meu pai, Peleu. Depois ele a mim os deu. O Aquiles está organizando uma corrida de cavalos com prêmios e está dizendo que se fosse ele a competir, ele venceria, porque os cavalos dele são excelentes, né? Vós sabeis como os meus cavalos sobrelevam em excelência,
visto que são imortais, e foi Poseidon que os ofereceu a meu pai, Peleu. Depois ele a mim os deu. Mas abster-me-ei assim como meus cavalos de casco não fendido, pois eles perderam a glória valente do meu cocheiro, tão bondoso, que a miúde lhes vertia o líquido azeite nas crinas, depois de os ter lavado com água clara. Por causa dele estão eles ali entristecidos, e as crinas arrastam no chão. Ambos estão ali, tristes no coração. Mas vós, os outros, preparai-vos em todo o exército. Todo aquele que dos aqueus confiar nos seus cavalos e no carro articulado. Assim disse o Pelida, e espevitaram-se os céleres aurigas. De longe o primeiro a levantar-se foi o soberano Eumelo, filho amado de Admeto, homem esperto em equitação. A seguir levantou-se o Tidida, o possante Diomedes, que conduzia sob o jugo os cavalos de Trois, que antes ele arrebatara a Enéas, embora a Enéas arrebatasse Apolo. A seguir levantou-se o Atrida, o loiro Menelau criado por Zeus, que conduzia sob o jugo cavalos velozes. Eta, égua de Agamenon, e o seu próprio cavalo, Podargo. A égua fora oferecida a Agamenon pelo filho de Anquises, Equepolo, para que ele não viesse para a ilha ventosa, mas ficasse antes em casa, gozando o prazer, pois dera-lhe Zeus uma grande fortuna e vivia na ampla Sición. Esta era a égua que Menelau conduzia, ávida de correr. Em quarto lugar, preparou Antíloco seus corcéis de belas crinas. Filho glorioso de Nestor, soberano de sublime coração, filho de Neleu. Nascidos em Pilos eram os cavalos de céleres patas que puxavam o carro. Junto dele chegou seu pai para o aconselhar como um homem sensato para outro avisado. Antíloco, embora na verdade sejas ainda jovem, estimaram-te Zeus e Poseidon e ensinaram-te toda a arte da equitação. Por isso, dar-te lições é coisa de que não precisas. Sabes bem como contornar o poste. Só que teus cavalos são os mais lentos da corrida. Por isso antevejo apuros. Os cavalos dos outros são mais rápidos, mas os concorrentes não sabem congeminar melhores expedientes que os teus. Ora então, meu querido, lança no espírito a argúcia toda, para que não te fujam os prêmios. Pela argúcia é melhor o lenhador do que pela força. É pela argúcia que o timoneiro no mar, cor de vinho, mantém direita a nau veloz, assolada pelos ventos. Outro homem, confiante nos cavalos e no carro, e seus cavalos vagueiam no curso e não os controla. Antíloco está escutando essas palavras do pai, né? Aqui, ó. Preparou Antíloco, seus corcéis. Ele é filho de Nestor, que é um sábio. E Nestor é filho de Neleu. E os cavalos do Antíloco são nascidos em Pilos. E o pai do Antíloco, né, o Nestor, chegou para falar essas coisas com ele, que ele deve vencer pela argúcia. Mas aquele que tem mente arguta, embora conduza cavalos piores, fita sempre o poste e vira quando está perto. Nem descura como ao princípio deve segurar as rédeas de couro bovino, mas segura-as atinado e observa o concorrente da frente. Agora falar-te-ei de um sinal claro, que não te passará despercebido. Há um tronco de madeira que se eleva uma braça acima do chão, de carvalho ou de pinho. Não apodrece devido à chuva, e de cada lado estão encostadas duas brancas pedras na junção do curso. E a pista hipodrômica é lisa em volta.
porventura será o túmulo de um homem há muito falecido. Ou então trata-se do poste das corridas de homens antigos. Mas agora escolheu como poste o divino Aquiles de pés velozes. Aproximando-te de perto, conduz o carro e os cavalos, mas pela tua parte, inclina-te no carro bem entrançado, para a esquerda da parelha. Ao cavalo do lado direito, aplica o acicate, chamando por ele. Dá-lhe bastante rédea das tuas mãos, mas deixa que o cavalo do lado esquerdo se aproxime do poste, a ponto de parecer que nele o cubo da roda bem fabricada está quase a roçar. Mas evita tocares na pedra, para que não firas os cavalos e destruas o carro. Isso seria uma alegria para os outros, mas uma humilhação para ti próprio. Pois bem, meu querido, sê prudente e atinado. É que se, ao passares o poste, fores à frente dos outros, não haverá ninguém que te alcançará acelerando nem ultrapassará, nem que conduzisse em tua perseguição o divino Arion, cavalo veloz de Adrasto, que é de raça divina, ou então os cavalos de Laomedonte, nobre raça dessa terra. Interessante que logo após o funeral do Patroclo tem essa competição. É até uma forma, isso faz parte da cerimônia, né? Assim falando, Nestor, filho de Neleu, sentou-se de novo no seu lugar, depois de que explicara ao filho os limites de cada coisa. Também Meríones, o quinto, preparou seus cavalos de belas crinas, e depois montaram nos carros e atiraram as sortes. Agitou-as Aquiles, e para fora saltou a sorte de Antíloco, filho de Nestor. Depois dele calhou o lugar ao forte Eumelo, e junto dele o Atrida, o famoso lanceiro Menelau. E junto dele a Meríones calhou o lugar. Por fim, o Tidida, embora o melhor, recebeu o lugar para conduzir os cavalos. Tomaram seus lugares em fila. E Aquiles, isso aqui são as colocações, né? As colocações não, as partidas. Tomaram seus lugares em fila. E Aquiles indicou-lhes o poste de longe na lisa planície. Lá longe na lisa planície. Como árbitro de linha, ali colocou o divino Fênix, seguidor de seu pai, para que vigiasse a corrida e sobre ela se pronunciasse com verdade. Foi então que sobre os cavalos ergueram todos juntos os chicotes. Eles bateram com as rédeas, dirigindo-lhes palavras afincadamente. E logo se precipitaram sobre a planície para longe das naus rapidamente. Debaixo dos peitos, a poeira levantava-se e ficava no ar como nuvem ou procela, e as crinas dos cavalos eram atiradas para trás pelo sopro do vento. Os carros tanto seguiam por cima da terra provedora de dons, como de vez em quando saltavam alto. Os aurigas permaneciam nos carros e o coração de cada um palpitava, ávidos como estavam de vitória. Cada um chamava pelos seus cavalos, que voavam pela planície cobertos de pó. Ora, quando os céleres corcéis estavam cumprindo a parte final da trajetória, já em direção ao mar cinzento, foi então que o brio de cada um se revelou, e a corrida puxou pelos cavalos. Depressa se destacaram à frente as éguas velozes do filho de Féres, e a seguir a estas se destacaram os garanhões de Diomedes, da raça de Tróis, que não estavam muito para trás, mas muito perto. Continuamente pareciam querer subir para o carro de Eumelo, cujas costas
e largos ombros eles aqueciam com seu bafo, pois por cima dele inclinavam as cabeças enquanto voavam. E agora teria o Tidida passado à frente ou deixado um desfecho ambivalente, se contra ele não se tivesse encolerizado Febo Apolo. Nossa, até nisso o Apolo vai se meter. Ó, Diomedes teria passado à frente se Febo Apolo, que lhe fez saltar das mãos o chicote luzente. Dos olhos de Diomedes brotaram lágrimas de raiva, porquanto via as éguas a avançarem muito mais depressa, estando seus cavalos prejudicados, porque corriam sem acicate, sem chicotada. Mas não passou despercebido a Atena que Apolo defraudava o Tidida, e lançou-se rapidamente atrás do pastor do povo. Deu-lhe o chicote e nos cavalos insuflou a força. Irada foi então a Deus atrás do carro do filho de Admeto e partiu-lhe o jugo dos corcéis. As éguas corriam à toa pela pista e a vara soltou-se por terra. Ele próprio foi projetado do carro de junto da roda e dos seus ombros. Boca e nariz se esfolou a pele e a testa por cima das sobrancelhas ficou ferida. Os olhos encheram-se de lágrimas e a voz pujante ficou retida. O Tidida virou, controlados, os seus cavalos de casco não fendido, saindo muito à frente dos outros. É que Atena insuflara força nos cavalos para lhe outorgar a glória. Nossa, o que será que o filho do Admeto fez para Atena, hein? A seguir vinha o Atrida, o loiro Menelau. Porém Antíloco gritou aos cavalos de seu pai: Ide em frente também vós. Esforçai-vos o mais rápido que puderdes. Com aqueles cavalos acolá, não vos ordeno que compitais com os corcéis do fogoso Tidida, aos quais Atena agora conferiu velocidade e ao próprio outorgou a glória. Mas ultrapassai os cavalos do Atrida. Não fiqueis para trás. Rapidamente, para que sobre vós não verta a vergonha, Eta, que não passa de uma fêmea. Deixai-vos ultrapassar, ó caros, pois isto vos direi, coisa que não ficará sem cumprimento. Contemporização alguma não terá Nestor, o pastor do povo, mas imediatamente vos matará com um bronze afiado, se devido à vossa falta de empenho levarmos um prêmio relis. Segui, pois, atrás deles e apressai-vos o mais rápido que puderdes. E agora estas coisas congeminarei eu próprio e planejarei para os ultrapassarmos na pista estreita. Não estarei desatento. Assim falou, e os cavalos, aterrorizados pela repreensão do amo, avançaram mais rápidos, durante pouco tempo. Mas logo discerniu um estreito na pista oca Antíloco, tenaz em combate. Era uma greta no chão, onde as chuvas invernosas haviam arrancado parte do caminho, e todo o terreno se afundara. Por aí foi Menelau, para evitar as ultrapassagens dos outros. Mas Antíloco virou os cavalos de casco não fendido para fora da pista e seguiu Menelau, um pouco desviado. O Atrida ficou cheio de medo e vociferou a Antíloco: Antíloco, és irresponsável a conduzir. Controla os teus cavalos. A pista aqui está mais estreita, mas depressa ficará mais larga. Não queiras prejudicar-nos a ambos, dando cabo do meu carro. Assim falou. Mas Antíloco conduziu com maior velocidade, aplicando o chicote, fazendo de conta que nada tinha ouvido. Tão longe quanto é o percurso do disco lançado do ombro por um homem ainda novo, fazendo prova da sua juventude, tão longe assim correram. Mas as éguas do Atrida ficaram para trás, pois ele próprio, voluntariamente, não as incitava. Não fossem os cavalos de casco não fendido colidir na pista, ficando revirados os carros bem entrançados
e eles próprios tombados na poeira por causa da sua ânsia pela vitória. Repreendendo-o, lhe falou do loiro Menelau: Antíloco, nenhum outro mortal é mais pernicioso que tu. Vai para o raio que te parta. Falsamente, nós aqueus te consideramos um homem sério, mas não levarás o prêmio sem jurares primeiro. Assim dizendo, gritou e chamou pelas suas éguas. Não desistais e não fiqueis paradas, de coração triste. Fatigar-se-ão aos pés e os joelhos deles antes dos vossos, pois do que tem falta ambos os cavalos é de juventude. Assim falou, e as éguas receosas por causa da repreensão do amo avançaram mais rápidas e depressa apanharam os outros. Os argivos, sentados na assembleia, olhavam para os cavalos, que por sua vez voavam pela planície, cobertos de pó. O primeiro a discernir os cavalos foi Domeneu, rei dos cretenses, pois estava sentado, alto, afastado da assembleia numa atalaia. Quando ouviu a voz daquele que gritara, ainda lá longe, reconheceu-a e discerniu um cavalo a avançar, visível em frente, todo ele escuro no resto do corpo, mas que na testa tinha um sinal branco que era circular como a lua. Pôs-se de pé e assim disse entre os argivos: Ó amigos, comandantes e regentes dos argivos, sou só eu que vislumbro os cavalos ou também vós? Parece-me que são outros os cavalos que vão à frente. É outro o auriga que aparece. As éguas terão algures na planície sofrido algum dano? Elas que iam à frente. Pois, na verdade, eu vi-as a contornar primeiro o poste, mas agora em parte alguma as vejo, embora por todo lado meus olhos no relance apanhem a planície troiana quando olho. Será que as rédeas fugiram ao auriga e que ele não pôde contornar bem o poste, tendo-lhe saído mal a volta? Penso que ali terá tombado e dado cabo do carro, e as éguas terão saído da pista, quando o terror se apoderou do seu espírito. Mas levantai-vos também vós e olhai, pois não consigo ver com clareza. Parece-me que o homem à frente é de raça etólia, soberano entre os danos, o filho de Tideu, domador de cavalos, o potente Diomedes. Insultuosamente o repreendeu o célere Ájax, filho de Oileu. Idomeneu, por que falas sempre mais alto do que deves? Acolá estão as éguas de levantadas patas, correndo na vasta planície. Tal como entre os argivos não és tu o mais novo, também da tua cabeça não observam teus olhos com a melhor visão. Mas sempre aos altos berros te saem as palavras. Não precisas de falar tão alto, pois aqui outros há bem melhores que tu. São as próprias éguas que vêm à frente, as mesmas de há pouco, as de Almelo. É o próprio que está no carro e segura as rédeas. Furioso lhe respondeu então o rei dos cretenses: Ájax, príncipe do insulto, mas vil de entendimento. Em tudo ficas atrás dos outros argivos, pois a casmurrada é a tua mente. Anda cá, apostemos uma trípode ou um caldeirão, e que entre nós arbitre o atrida Agamenon, sobre quais são as éguas que vão à frente, para que aprendas mais a pagar. Assim falou, e logo se levantou o célere Ájax, filho de Oileu, furibundo, para lhe responder com palavras ásperas. E mais longe teria chegado a altercação de ambos, se o próprio Aquiles não se tivesse levantado e dito: Não respondais um ao outro com palavras insultuosas, ó Ájax e Idomeneu, nem com palavras vis, pois não vos fica bem. Cada um de vós está zangado com o outro por ter feito tal coisa. Mas sentai-vos aqui na assembleia e observai os cavalos. Rapidamente, na sua ânsia de vencer, aqui chegarão.
Nessa altura conhecereis cada um de vós os cavalos dos argivos, os que chegam em segundo lugar e os que chegam em primeiro. Assim falou, e o Tidida, lançado, chegou ali muito perto, sempre a manusear o chicote a partir do ombro. E os cavalos saltavam alto enquanto seguiam depressa o seu caminho. Continuamente bocados de pó assaltavam o auriga. E o carro, trabalhado com ouro e estanho, corria atrás dos cavalos de céleres patas. Não era grande o rastro das extremidades das rodas deixado na fina poeira, pois a parelha voava depressa. Pôs-se de pé no meio da assembleia. O suor escorria abundante até o chão dos pescoços e peitos dos cavalos. O próprio Diomedes saltou para o chão do carro reluzente e encostou o chicote contra o jugo. Não se atrasou o possante Estênelo, mas depressa agarrou no prêmio e deu-o aos altivos companheiros para levarem, a mulher e a trípode de orelhas. Depois desatrelou os cavalos. A seguir foi Antíloco, da linhagem de Neleu, que conduziu os cavalos, tendo ultrapassado Menelau pela astúcia, e não pela velocidade. Mesmo assim, Menelau veio logo a seguir com seus cavalos. Tanto quanto da roda dista o cavalo, que leva o amo, através da planície, esforçando-se por puxar o carro, no rebordo da roda tocam as últimas crinas da cauda, pois a roda corre atrás e não é grande o espaço de permeio quando corre sobre a ampla planície. Assim era a distância entre Menelau e o irrepreensível Antíloco, embora antes tivesse ficado para trás tão longe quanto alguém lança um disco. Mas depressa o apanhou, pois valeu-lhe a força excelente da égua de Agamemnon, eta das belas crinas. E se a pista tivesse sido mais longa para ambos, tê-lo-ia ultrapassado, e o caso não teria ficado na dúvida. Porém, Meriones, valoroso escudeiro de Domeneu, distava do glorioso Menelau o arremesso de uma lança. É que mais lentos eram seus cavalos de belas crinas. Além de que ele próprio era o pior a conduzir carros na corrida. O filho de Admeto chegou em último lugar atrás de todos, arrastando o belo carro e conduzindo em frente os cavalos. Ao vê-lo se compadeceu o divino Aquiles de pés velozes, e de pé no meio dos argivos disse palavras aladas. Por último, seus cavalos de casco não fendido conduz o melhor homem. Demos-lhe um prêmio, pois fica bem. O segundo prêmio, e que o primeiro leve o filho de Tideu. Assim falou, e todos concordaram fazer como mandara. E agora ter-lhe-ia dado a égua, com a anuência dos aqueus, se Antíloco, filho do magnânimo Nestor, não se tivesse levantado para exigir do pelido Aquiles o que lhe era devido. Ó Aquiles, muito me zangarei contigo se cumprires esta palavra. Estás na disposição de me defraudares do prêmio? Convencido de que o carro e os velozes cavalos dele só sobraram, apesar de ele ser um homem valoroso. Ele deveria ter aos imortais dirigido prece. Desse modo não teria acabado a corrida em último. Mas se tens pena dele, e se ele se tornou amável ao teu coração, na tua tenda tens muito ouro, tens muito bronze e ovelhas. E tens ainda servas e cavalos de casco não fendido. Desses recursos, tira depois um prêmio melhor para lhe dares, ou então já imediatamente, para que te louvem os aqueus. Mas eu não cederei à égua. Quem dos homens a quiser que se haja comigo e lute com a força das mãos. Assim disse, e surgiu o divino Aquiles de pés velozes, embevecido com Antíloco, que era seu companheiro amado. E respondendo-lhe, proferiu palavras aladas. Antíloco, se me ordenas que de minha casa eu ofereça outro presente a Eumelo, também isso eu cumprirei,
Dar-lhe-ei a couraça que arrebatei a Asteropeu. É de bronze e tem por cima adornos circulares de estanho brilhante. Ser-lhe-á de grande valor. Assim falou e ordenou a Automedonte, seu amado camarada, que a trouxesse da tenda. Ele foi e depois veio trazê-la. Entregou-a nas mãos de Eumelo, que a recebeu de bom grado. Entre eles se levantou em seguida Menelau de coração agitado, pois estava perdido de fúria contra Antíloco. O arauto pôs-lhe o cetro nas mãos e ordenou aos argivos que se calassem. Assim disse o homem semelhante aos deuses: Antíloco, tu que antes eras prudente, que coisa foste fazer? Aviltaste a minha excelência e prejudicaste os meus cavalos, empurrando para a frente os teus, que são muito piores. Mas agora, ó comandantes e regentes dos argivos, julgai entre nós dois, sem que haja favorecimento, para que ninguém diga dentre os aqueus vestidos de bronze. Com mentiras prevaleceu Menelau sobre Antíloco e ficou com a égua, enquanto seus cavalos fossem muito piores. Ele próprio era mais forte pela nobreza e pelo poder. Mas serei eu próprio a julgar e declaro que nenhum dos dânaos me censurará. Reta será a minha sentença. Antíloco, chega aqui, ó tu criado por Zeus. Como é justo, põe-te de pé ao lado dos teus cavalos e carro e toma nas mãos o chicote com que antes conduziste. E pondo a mão sobre os cavalos, jura pelo Deus que segura e sacode a terra. Que não foi por nenhuma manha que prejudicaste o meu carro. A ele deu resposta o prudente Antíloco: Contemporiza agora. Sou muito mais novo que tu, ó soberano Menelau. Tu és mais velho e melhor. Sabes quais são as transgressões de um homem novo, precipitado quanto ao espírito, mas débil quanto à inteligência. Por isso que sinta a paciência do teu coração. A égua que ganhei, quero eu próprio dar-te. E se da minha casa pretenderes outra coisa melhor, imediatamente quereria dar-te, de preferência a ser expulso do teu coração todos os dias da minha vida e ficar como prevaricador perante os deuses. Assim disse. E levando a égua, o filho do magnânimo Nestor foi entregá-la nas mãos de Menelau, cujo coração exultou como o trigo, que ao sentir o orvalho nas espigas, amadurece, na altura em que as searas se enchem de cereal. Do mesmo modo a ti, ó Menelau, se te alegrou o coração, e falando, proferiu palavras aladas. Antíloco, eu próprio abandonarei agora a minha raiva contra ti, visto que anteriormente não tinhas o hábito de seres tolo e leviano. A juventude é que te venceu o juízo. Para a próxima, não procures passar a perna nos mais nobres. Na verdade, depressa não me teria persuadido outro dos aqueus. Mas tu já sofreste muito, e muito te esforçaste, assim como teu excelente pai e teu irmão por minha causa. Por isso darei ouvidos à tua súplica. Além disso, te darei a égua, apesar de ser minha, para que compreendas, e estes aqui também, que nem altivo nem inflexível é o meu coração. Assim disse, e deu a égua a Noemon, companheiro de Antíloco, para ele a levar. E ele, por sua vez, escolheu o caldeirão refulgente. E Meríones pegou nos 2 talentos de ouro, pois chegara em 4º lugar. Mas o 5º prêmio ficou para trás, a urna de asa dupla. Então Aquiles deu-a a Nestor, levando-a através da reunião dos argivos. E assim lhe disse perto dele: Fica também tu agora, ó ancião, com este tesouro, como recordação do funeral de Patroclo, pois a ele nunca mais tu o verás no meio dos argivos. Ofereço-te este prêmio sem ter sido ganho, pois não será no pugilato que competirás, nem na luta, nem no arremesso de dardos,
nem na corrida com os pés. Já a penosa velhice pesa sobre ti. Assim dizendo, pôs-lhe a urna nas mãos. Ele recebeu-a de bom grado e dirigiu-lhe palavras aladas. Na verdade, tudo o que disseste, ó filho, foi na medida certa, pois já não sinto firmeza nos membros, meu querido amigo, e nos pés. E os braços já não se lançam leves dos meus ombros. Quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força, tal como no dia em que os epeios sepultavam em Boprásil o poderoso Amarinceu e seus filhos colocaram prêmios em honra do rei. Aí o Nestor tá lembrando de quando ele era novo e aconteceu isso. Lá não houve nenhum homem que comigo se igualasse entre os epeios, ou os pílios, ou os magnânimos etólios. No pugilato venci Clitomedes, filho de Enops. Na luta, Anseu de Pleuron, que se levantou contra mim. Na corrida passei à frente de Ificles, excelente embora fosse. E no arremesso da lança venci Fileu e Polidoro. Nossa, ele venceu todo mundo. Na corrida de cavalos, só os 2 filhos de Actor me venceram, fazendo valer a superioridade numérica, zelosos da vitória, porquanto os melhores prêmios tinham ficado por ganhar. Eram irmãos gêmeos. Um deles conduzia com mão firme conduzia, enquanto o outro chicoteava. Assim era eu outrora. Agora que compitam os mais novos em tais trabalhos, é necessário que eu obedeça à triste velhice. Mas naquela altura eu destacava-me entre os heróis. Vai então e homenageia o teu companheiro com concursos. Quanto a este presente, recebo-o de bom grado, e alegra-se o meu coração porque te lembraste de mim e não me ignoras. E lembras-te da honra em que devo ser tido pelos aqueus, que por essas coisas te deem os deuses com digno favor. Vamos conhecer um pouquinho mais de Nestor. Nestor, rei de Pilos, era o mais moço dos 12 filhos de Neleu. Por parte de Clores, sua mãe, era neto de Níobe. Seus 11 irmãos tomaram parte da guerra de Neleu e Álgias contra Hércules e foram mortos por esse herói. Salvou-o então sua tenra idade. Na época da guerra de Troia, em que conduziu 90 naus, já era bastante idoso e reinava sobre a terceira geração. É o cavaleiro de Gerênia, o ancião favorito de Homero. O retrato de Nestor que o poeta nos proporciona é muito mais acabado do que todos os demais. Volta sem cessar a ele, e depois de ter esboçado cuidadosamente todos os seus traços nos grandes quadros da Ilíada, dá-lhes o último toque na Odisseia: sabedoria, equidade, respeito aos deuses, polidez, graça, doçura, eloquência, atividade, valor. Todas as virtudes políticas e guerreiras de Nestor são pintadas. Para ele formar uma ideia completa, depois de tê-lo visto na Ilíada, para dele formar uma ideia completa, depois de tê-lo visto na Ilíada, sábio conselheiro, valoroso capitão, vigilante soldado, há que vê-lo na Odisseia, feliz e tranquilo, levando uma vida sossegada em sua casa, no meio de sua família, cercado de uma porção de crianças que o amam e o respeitam, ocupado unicamente com os deveres de pai e de príncipe e exercendo a hospitalidade. As principais épocas de sua vida antes da Guerra de Troia são a Guerra dos Pilianos contra os Eleanos, o combate dos Lápitas com os Centauros, a caça ao javali de Calidon. Morreu tranquilo em Pilos. No entanto, alguns autores
fazem-no ir à Itália, depois da tomada de Troia, e lá fundar Metaponto. Assim falou Nestor, e o Pelida, ou Aquiles, atravessou a enorme multidão dos aqueus, após ter ouvido o louvor do filho de Neleu. Em seguida colocou os prêmios para o doloroso pugilato. Trouxe uma mula robusta e atou-a no meio da assembleia. Uma mula de 6 anos, indomada, dificílima de domar. Para o vencido colocou uma taça de asa dupla. De pé proferiu este discurso no meio dos aqueus. Ó Atrida, e vós, demais aqueus de belas Quinêmides, por estes prêmios chamamos 2 varões, os melhores que houver, a levantarem as mãos no pugilato. Aquele a quem Apolo der resistência, e todos os aqueus consentirem, será dado levar para sua tenda esta mula robusta. Porém o vencido levará esta taça de asa dupla. Assim falou, e logo se levantou um homem alto e forte, perito no pugilato, Epeio, filho de Panopeu. Agarrou na mula robusta e assim declarou: que se aproxime quem levará a taça de asa dupla. Pois afirmo que nenhum outro dos aqueus levará a mula, vencendo-me com punhos cerrados, visto que sou o melhor. Não é suficiente que eu fique aquém na batalha? Não é possível em todos os trabalhos ser-se um homem perito. E isto eu direi, coisa que se irá cumprir. Rasgar-lhe-ei a carne e estilhaçar-lhe-ei os ossos. Que os seus familiares permaneçam no meio da turba, para depois o levarem quando for subjugado às minhas mãos. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Só Euríalo se levantou para o enfrentar, homem divino, filho do soberano Mecisteu, filho de Talau, que outrora viera a Tebas ao funeral de Édipo falecido, e lá venceu todos os filhos de Cadmo. E os filhos de Tideu, famoso lanceiro, ajudou-o a preparar-se, encorajando-o com palavras, pois muito queria que ele vencesse. Primeiro pôs-lhe no cinturão, e depois deu-lhe umas tiras bem cortadas, feitas de pele de boi campestre. Após se ter cingido, ambos avançaram para o meio da assembleia, e erguendo as mãos, embateram ambos e enrolaram-se um com o outro com murros pesados. Terrível era o estalido dos maxilares, e o suor escorria-lhes por toda a parte do corpo. Contra ele se lançou o divino Epeio e, bem direcionado, o esmurrou no queixo. Não por mais tempo se manteve de pé Euríalo. Deram de si os seus membros gloriosos. Tal como quando, devido à rajada do Bóreas, o peixe é lançado na praia cheia de algas, mas depois vem a escura onda cobri-lo, assim saltou Euríalo, esmurrado. Mas o magnânimo Epeio tomou-o nas mãos e levantou-o. Acercaram-se dele os amigos, que o levaram da assembleia com os pés arrastando e cuspindo o negro sangue, com a cabeça caída para um lado. Trouxeram-no, meio translocado e zonzo, para o meio deles. E foram eles próprios a ir buscar a taça de asa dupla. De imediato colocou o Pelida os prêmios do terceiro concurso, mostrando-os aos Dânaos. Era o concurso da luta dolorosa. Aquele que vencesse iria uma enorme trípode para o lume, a qual os aqueus avaliavam como valendo 12 bois. E para o homem vencido pôs no meio uma mulher, perita e muitos lavores, que valia o preço de 4 bois. Aquiles pôs-se de pé, e assim disse aos argivos: levantai-vos, vós que competireis neste concurso. Assim falou, e logo se levantou o enorme Ájax Telamônio. E levantou-se Ulisses de 1000 ardis, perito na astúcia. Após terem se cingido, ambos avançaram para o meio e agarraram-se um ao outro com suas mãos poderosas, como as traves que um famoso construtor junta no alto palácio para evitar a violência dos ventos.
As costas deles estalavam sob a pressão vigorosa das mãos audazes. O suor escorria-lhes pelo dorso, e muitas feridas vermelhas de sangue apareceram-lhes nas costelas e nos ombros. Mas eles esforçavam-se continuamente pela vitória, para ganharem a trípode forjada. Nem Ulisses conseguia derrubar Ájax e atirá-lo ao chão, nem Ájax conseguia o mesmo. Firme era a força de Ulisses, mas quando estavam prestes a cansar os aqueus de belas Quinêmides, foi então que lhe disse o enorme Ájax Telamônio: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, levanta-me tu, ou deixa-me levantar-te, que Zeus decida tudo. Assim dizendo, levantou-o, mas suas manhas não ouvidou Ulisses. Bateu-lhe por trás no joelho, e os seus membros deram de si. Ájax foi atirado para trás, e Ulisses caiu-lhe em cima do peito. As hostes, Ulisses é tão ardiloso que ele venceu o Ájax, que é mais forte que ele. Ele bateu por trás do joelho do Ájax. Um ponto fraco. As hostes olhavam para o que se passava, cheias de espanto. Em seguida, o sofredor e divino Ulisses tentou levantá-lo e moveu-o um pouco do chão, porém não o levantou, mas entrosou o seu joelho no dele. Ambos caíram ao chão, perto um do outro. Estavam imundos de pó, e agora pela terceira vez teriam se levantado para lutar, se aqueles não tivessem se levantado para os reter. Não continueis lutando, mas não sofrais com tormentos. A vitória de ambos, deu empate. Tomai prêmios equivalentes e ide, para que compitam também os outros aqueus. Quer dizer que deu... Porque o Ájax era o mais forte dos gregos e Ulisses o mais esperto, quer dizer, deu um empate entre a força e a esperteza. Assim falou o Aquiles, e eles deram-lhe ouvidos e obedeceram. Limparam a sujidade do corpo e vestiram as túnicas. Em seguida colocou o Pelida os prêmios da rapidez de pés, uma bacia de prata, bem trabalhada, que levava 6 medidas. Pela beleza vencia de longe qualquer outra na terra, visto que a tinham forjado os sidônios, excelentes artífices, e homens fenícios a tinham trazido sobre o mar nebuloso. No porto a puseram, e deram-lhe deram-na como dom a Toante, e como resgate por Licaon, filho de Primo, Euneu, filho de Jasão, a dera a Patroclo, o herói. Ora, foi esta bacia que Aquiles colocou como prêmio pelo amigo, para aquele que fosse o mais rápido no concurso dos pés velozes. Para o segundo colocou um grande boi rico em gordura, e meio talento de ouro colocou para o último. Depois Aquiles pôs-se de pé, e assim disse aos argivos: Levantai-vos, vós que competireis neste concurso. Assim falou, e logo se levantou o célere Ájax, filho de Oileu, e Ulisses dos mil ardis. E em seguida, então Ulisses vai competir com outro Ájax agora. E em seguida o filho de Nestor, Antíloco, pois ele vencia todos os mancebos na rapidez dos pés. Pressionaram-se em fila, e Aquiles indicou a meta. Desde a marca da partida foi-lhes traçado um curso. Depressa se destacou o filho de Oileu. O divino Ulisses vinha atrás dele, muito perto. Tão perto como do peito de uma mulher de bela cintura está a roca, quando com as mãos estica o fio, segurando a roca perto do peito. Assim perto corria Ulisses, e os seus pés pisavam as pegadas de Ájax antes que descobrisse o pó. Sobre a cabeça de Ájax vertia seu hálito o divino Ulisses, correndo sempre em frente. Todos os aqueus gritavam àquele homem ávido de vitória. Chamavam por ele que tanto se esforçava, mas quando chegaram à parte final da corrida, Ulisses rezou a Atena de olhos esverdeados no seu coração: Ouvi-me, ó deusa, vem como auxiliadora dos meus pés. Assim falou, rezando. E ouviu-o Palas Atena, tornando-lhe os membros mais leves os pés e as mãos.
Esse Ulisses pediu ajuda para Atena. Ora, quando estava prestes a chegar rapidamente aos prêmios, foi então que Ájax escorregou, pois Atena o prejudicara, no local onde estavam os tercos dos bois de fortes mugidos, que, em honra de Patroclo, matara aqueles de pés velozes. E com os tercos dos bois ficou cheia sua boca e narinas. Assim sendo, o sofredor e divino Ulisses pegou na bacia, visto que chegara primeiro, e o glorioso Ájax ficou com o boi. De pé, segurando com as mãos o chifre do boi campestre, cuspiu o esterco e assim disse no meio dos argivos: Ah, foi a deusa que me prejudicou os pés, ela que sempre está ao lado de Ulisses como uma mãe a ajudá-lo. É verdade. Assim falou, e aprazivelmente todos se riram dele. Antíloco pôde então levar o último prêmio, e sorrindo, assim disse no meio dos argivos: Direi a vós algo que já sabeis, ó amigos. Agora os imortais honram os homens mais velhos, pois Ájax é só um pouco mais velho do que eu, mas Ulisses é de anterior geração de homens anteriores. Disse que bem vigorosa é a idade com que ele está, mas difícil seria para os aqueus competir com ele na corrida, à exceção de Aquiles. Assim falou, glorificando o Pelida de pés velozes. E Aquiles respondeu-lhe com essas palavras: Antíloco, não será em vão que teu elogio foi proferido, mas acrescentarei ao teu prêmio mais meio talento de ouro. O Antíloco elogiou Aquiles e Aquiles deu mais ouro para ele. Assim dizendo, pôs-lhe ouro nas mãos, que ele recebeu exultante. Ora, em seguida colocou o Pelida uma lança de longa sombra no certame, assim como um escudo e um elmo. Eram as armas de Sarpedon, que Patroclo lhe despira. Pôs-se de pé e assim disse no meio dos argivos: Para ganhar estes prêmios, chamamos 2 varões, os melhores a envergarem as armas e a empunharem um bronze que corta carne, para a prova se porem entre si à frente da multidão. Aquele que atingir primeiro a bela carne do outro, chegando às vísceras através da armadura e ao negro sangue, a esse eu darei esta espada trabalhada com prata, espada bela da Trácia, que arrebatei a Asteropeu. Nossa, agora a competição é mortal. E que estas armas levem ambos para partilharem, e prepararemos para eles um bom banquete nas tendas. Assim disse, e logo se levantou o enorme Ájax Telamônio, e levantou-se o Tidida, o possante Diomedes. Logo que se armaram, cada um do seu lado da turba, avançaram ambos para o meio, ávidos de pelejar, lançando olhares terríveis. O espanto dominou os aquilos. Claro, pô, estavam competindo do nada uma luta, mas quando já estavam perto, avançando um contra o outro, 3 vezes arremeteram e 3 vezes embateram. Então Ájax desferiu um golpe no escudo bem equilibrado, mas não chegou à carne. É que a couraça aparou o golpe. Por seu lado, o Tidida levantava sempre por cima do escudo. Tentava sempre por cima do escudo e ingente chegar ao pescoço, com a ponta da lança luzente. Foi então que os aqueus tiveram receio por Ájax, e ordenaram a ambos que parassem e recebessem prêmios iguais. Porém, ao Tidida deu o herói a grande espada, juntamente com a bainha e o bem cortado baudrier. Em seguida colocou o Pelida um pedaço maciço de ferro, que outrora costumava lançar a grande força de Eécion. Porém, chacinara-o o divino Aquiles de pés velozes, e levara o ferro nas naus com os outros tesouros. Pôs-se de pé, e assim disse no meio dos argivos: Levantai-vos, vós que competireis neste concurso. Ainda que seus férteis campos estejam longe, o vencedor poderá servir-se deste ferro durante o volver de 5 anos, mas não será por falta de ferro que lavrador ou pastor irão à cidade. Isto lhes servirá. Assim falou, e logo se levantou Polipetes, tenaz em combate. Levantou-se a potente força do divino Leonteu. Levantaram-se Ájax Telamônio e o divino Epeio.
Posicionaram-se por ordem, e o divino Epei o pegou no ferro, rodopiou e lançou-o. Todos os aqueus se riram. Depois lançou Leonteu o Vergonte de Ares. O terceiro a lançar foi o enorme Ájax Telamônio com sua mão possante. Ultrapassou as marcas de todos. Mas quando no ferro pegou Polipetes, tenaz em combate, tão longe quanto o homem boieiro atira seu cajado, que rodopia a voar por cima das manadas dos bois, tão longe assim ultrapassou todos, e eles gritaram alto. Levantaram-se os companheiros do possante Polipetes e levaram para as côncavas naus o prêmio do rei. Para os arqueiros colocou Aquiles roxo ferro como prêmio. Colocou 10 machados duplos e 10 machados simples. Colocou o mastro de uma nau de escura proa, lá longe no areal. E com uma corda fina, atou uma pávida pomba pela pata, e ordenou-lhes que contra ela disparassem. Quem acertar na pávida pomba poderá soerguer e levar para casa os machados duplos. Quem acertar na corda, falhando o alvo da ave, será pior arqueiro, pelo que levará os machados simples. Assim falou, e logo se levantou a força do rei Teucro. Levantou-se Meriones, valoroso escudeiro de Idomeneu. Escolheram as sortes e agitaram-nas no elmo. Foi a Teucro que coube o primeiro disparo. De imediato disparou com força a seta, mas não prometeu ao soberano que lhe daria uma famosa hecatombe de cordeiros primogênitos. O Teucro disparou, sem antes ter prometido a Zeus um sacrifício, então ele por isso ele não foi ajudado. Já sabemos que ele não acertou, né? Aqui não acertou na ave, pois tal lhe sonegara Apolo. Mas acertou na corda. Ah, sim. Esse pedido não era para Zeus, era para Apolo, porque Apolo é o deus do arco. Mas acertou na corda junto da pata com que a ave estava atada. E a seta amarga cortou a corda completamente. E a pomba voou para o céu e a corda ficou pendurada, descaída por terra. Logo os aqueus gritaram alto. Porém Meriones arrebatou o arco das mãos de Teucro, pois segurara uma seta enquanto Teucro disparara. E de imediato prometeu a Apolo que acerta ao longe uma famosa hecatombe de cordeiros primogênitos. Muito alto, sob as nuvens, discerniu a pávida pomba. Acertou nela em cheio debaixo da asa enquanto rodopiava. Olha a diferença. A seta transpassou-a por completo e caiu por terra. À frente dos pés de Meriones. Mas a pomba aterrou no mastro da nau de escura proa, com o pescoço de banda e as asas de densas penas descaídas. Rápida lhe fugiu a vida dos membros, caiu longe do mastro. O povo olhava, cheio de espanto. Meriones soergueu os 10 machados duplos, e Teucro levou os simples para as naus recurvas. Depois o Pelida colocou uma lança de longa sombra e um caldeirão intocado pelo fogo, no valor de um boi, cinzelado com flores. Levantaram-se os atiradores de dardos, levantou-se o atrida Agamenon de vasto poder, e Meriones, o valoroso escudeiro de Idomeneu. Meriones que acabou de ganhar na flecha. Entre eles falou então o divino Aquiles de pés velozes. Atrida, pro Menelau. Na verdade, nós sabemos como superas todos os outros e como na capacidade e no arremesso dos dardos és o melhor. Leva tu então este prêmio e vai para as côncavas naus. Quanto à lança, queiramos dá-la ao herói Meriones, se tal consentir teu coração. É isso que eu quero. Assim falou, e não lhe desobedeceu o soberano dos homens. Deu a bronze a lança a Meriones. Em seguida o herói Agamenon deu ao arauto Taltíbio o lindíssimo prêmio. Eu falei Menelau, né? Mas foi o Agamenon que ia acertar a lança
competir na lança, né? Mas Aquiles sugeriu que não houvesse competição, que Agamenon já ganhasse, mas o melhor prêmio fosse pro Meriones, né?